cheio, viu? Eu gosto de blusa assim. Então, eu Tá na apaixonada. moda agora. É que eu vou dar pra ela e do jeito que ela usa, curtinho. Amém? Vamos juntos adorar ao Senhor? Paciência no Senhor eu esperei, com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Eu esperei com paciência no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor.
pode aplaudir o nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Eu queria pedir para você, se você pode, feche os seus olhos. A gente acabou de cantar aqui, tudo que o Senhor me prometeu é meu. Eu não sei qual é a promessa que o Senhor já te fez, o que Ele prometeu para a sua vida, mas não importa o que seja, é muito bem provável que pode ter até uma voz na sua cabeça às vezes falando: esquece, isso não vai acontecer. Mas querido, nesses momentos que a gente tem que olhar para o alto, que a gente sabe que é de lá que vem o nosso socorro, é do Senhor. O mesmo que prometeu vai cumprir. A palavra dele fala que ele não é homem nem filho do homem para que minta e nem se arrependa. Querido, se ele te prometeu, vai acontecer. O que o Senhor espera de você é que você se mantenha firme, com os pés firmes, que você não se mova. Porque no dia que você desanimar, no dia que você parar, mesmo que você não veja nada, mas no dia que você parar de lutar, querido, tudo perdeu seu sentido. Jesus, nós te adoramos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o único Deus que morreu em nosso lugar, que nos livra do pecado, que nos convence, Pai, do que é certo, do que é errado. Senhor, toca no nosso coração nessa manhã, Pai. Fala conosco, Jesus, fala conosco. Comece, querido, a falar com o Senhor aí no seu lugar. Comece a abrir o seu coração para Ele. O Espírito Santo do Senhor já é presente, Ele já está aqui. Só está esperando, ansioso para ouvir a sua voz. Soberano e
sobre nós, Jesus. Vem, 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 Espírito Santo. Vem, Jesus. Nós ansiamos, Senhor, pelo toque do Senhor, pela manifestação do Espírito do Senhor nessa casa. Como fez em Pentecostes, aviva-nos. Como fez em Você pode cantar alto. Como fez Graças a Deus, bom dia igreja, bem-vindo à casa de seu pai, toma o seu assento, aleluia, que bom que você veio, esse barulhinho no fundo, aleluia. Vamos quebrar o protocolo um pouquinho hoje, gente, somos filhos do mesmo pai. Eu queria que você saísse do seu lugar e, se possível, cumprimentasse aquela pessoa que você não cumprimentou hoje, com a paz do Senhor Jesus, com um sorriso. Seja um canal de bênção de Deus. Às vezes estamos na igreja e não conhecemos nem quem está conosco. Isso é a igreja, aleluia. Glórias a Deus. Bem-vindo, Francisco, a paz. Bem-vindo. Somos filhos do mesmo pai. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Você acabou de cumprimentar, você pode tomar seu assento. É isso aí, cumprimento todo mundo mesmo. Você pode tomar o seu assento, por favor. Nós temos alguns avisos importantes. O primeiro é: sejam bem-vindos. Isso aqui nem precisa, porque a visitante eu já conheço. Pode até guardar. Isso aqui, ó, minha personal Barbie lá da minha academia, rapaz. É brincadeira, sabe que eu te amo. Gente, primeiro aviso importante é sobre a nossa mídia social. Toda vez que começa o culto, eu compartilho o culto. Vou ser sincero com vocês, com duas pessoas, além de botar no Ministério Brasileiro, porque essas duas pessoas sempre me lembram: manda o culto que eu estou assistindo, eu preciso dessa palavra, porque elas estão longe. O pastor Manuel já falou da África. Tem um grupo de 30 a 35 pessoas que se reúnem todo domingo para assistir o nosso culto. Glória a Deus pela vida de vocês, que o Senhor os alcance poderosamente, porque somos filhos do mesmo pai. Então não perca a oportunidade de compartilhar isso. Compartilha na sua rede social, no Facebook, compartilha no WhatsApp. Nós estamos dividindo aquilo que estamos recebendo.
Você nota como Deus está envolvido com isso? Como você entra de um jeito, você sai melhor? Agora imagina dividir isso com outras pessoas. Amém, gente? Não perca a oportunidade de não só compartilhar, como lá no YouTube dar um like, para o YouTube entender que pode propagar para mais pessoas, e vai ser bom para que o Evangelho seja propagado. Amém? Agora, eita glória a Deus, o pastor Emanuel pediu para aqueles que estão com seu celular, por favor, darem um like lá. Se você está no grupo da igreja, eu já compartilhei o culto lá, você só clica ali e quando abrir você dá um like. Vai ser importante para aumentar a visualização, a propagação disso. Aleluia, isso não é perda de tempo, isso é ganho de tempo para o Evangelho, gente. Vou ver se eu consigo passar para visitante ali. Faith Church. Top, já foi. Glória a Deus, meus irmãos. O próximo aviso: seja um voluntário. Graças a Deus, aqueles que trabalham para o Senhor, o número está aumentando, pessoas estão chegando. Eu acredito que todo mundo pode fazer alguma coisa, né? E se nós amamos o Senhor, o que nós podemos fazer por Ele? Que seja arrumar uma cadeira, que seja estar na porta, que seja estar no ministério de música, que seja estar na multimídia, seja estar na mesa de som, seja estar projetando no computador, gerenciando a live. Se Deus tocou no seu coração para você fazer alguma coisa para o Senhor, procure qualquer pessoa da equipe, seja eu, seja Cris, o pastor Emanuel, Paloma, seja Jade, seja Caio, não importa, procure e nós vamos te dar essa oportunidade, esse privilégio de servir na casa de Deus. Amém? Culto da virada 2023, quem está feliz com isso? Meus irmãos, nós temos para o americano QR, mas temos um QR Code lá no final que você pode se cadastrar. Esse culto da virada, meus irmãos, aqui o QR Code, você pode fazer até agora. O que é importante para esse ano? Nós queremos fazer um jantar de excelência. Nós queremos que você venha, nós vamos louvar a Deus, vamos ter um jantar. Só que isso tem um custo. E o custo que vai ter, acho que é de R$20 por adulto e $20, perdão. $20 o casal e $5 por criança, meus irmãos. Isso não vai cobrir a excelência do jantar que você vai ter. Já estamos investindo muito mais, a igreja americana vai ajudar, mas é só para a gente poder receber da melhor maneira possível. Com isso nós temos duas responsabilidades. Primeiro, se inscreva se você vai. Se você chegar aqui no culto da virada e você não se inscreveu, infelizmente não vai ser possível participar do jantar, porque nós queremos preparar com excelência. E para isso nós temos que saber o número de pessoas, que não vamos fazer um jantar para 40 pessoas e de repente aparece 100. Aí não dá, tá bom? Se você tiver alguma dificuldade quanto ao valor, isso não é um problema, só procura a equipe pastoral e tudo isso vai ser resolvido. Mas não perca a oportunidade de fazer isso, principalmente se você for trazer visitante. Vai ter gente que vai para minha casa, quer trazer eles, não tem problema, só inscreve para a gente poder fazer tudo da melhor maneira possível, para que todos saiam daqui satisfeitos e felizes. Quem entende isso, gente, por favor? Tá bom? Então tá lá, ok? O momento da nossa oferta. Quero ler uma passagem que está em Filipenses capítulo 4. Foi a passagem que Deus colocou hoje no meu coração. O apóstolo Paulo, ele estava preso quando ele escreveu a carta de Filipenses. Ele é conhecida como a carta da alegria. E ele estava numa prisão. Ele começa a carta falando: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que alguém preso consegue falar de alegria? Tem que estar cheio de Cristo no coração. E nesse momento ele fala algo interessante. Ele vai discorrendo sobre o que está acontecendo com ele. E no versículo 15 de Filipenses capítulo 4 ele fala assim, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, não que eu procure a doação, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não é quando você dá a oferta, você aumenta o seu crédito? É o que a Bíblia está falando, não é o que Ricardo está falando. Recebi, tenho tudo e tenho em abundância.
estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio de vossa parte, como aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Todo ato de oferta, meus irmãos, ele é um sacrifício, mas ele é aceitável e é prazeroso para Deus ver o que nós estamos fazendo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Que responsabilidade, né? Ele colocou Deus na oferta que ele estava recebendo dos outros, para ajudar ele na dificuldade, que ele estava preso numa casa com um soldado romano na porta, e ninguém podia fazer nada, ele não podia trabalhar, ele só recebia das pessoas o que ele precisava. Ele recebeu não só pelas necessidades, mas ele recebeu em abundância, estava abundantemente suprido. A oferta é algo particular entre você e Deus. Quem nos visita não se sinta constrangido. Quem de alguma forma está se sentindo constrangido por isso, não faça, porque Deus não ama o que não dá com alegria. Tem que dar com alegria para que Deus receba. Quem entende isso? Se você está precisando de um envelope, você pode levantar a sua mão, que a equipe pode te dar. Se você quiser fazer online, como eu faço muitas vezes, mas hoje eu não vou fazer, passe o text message para a palavra Give para o telefone 860-544-5054, ou online pelo site da igreja, ou o próprio app da igreja, faithchurch.cc/give. Amém, gente? Pega meu envelope aqui, meu amor. Vamos envolver fé, que tudo que não provém de fé é pecado. Quem trouxe seu envelope, levante. Quem já fez online, coloque sua mão no coração. E quem não fez, não se sinta constrangido por isso. Pai, te damos graças porque tudo que nós temos vem de Ti. A nossa saúde, a nossa vida, esse dia, esse momento. O que nós temos para o Senhor é gratidão, Pai. Que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, supra cada uma das necessidades de todos aqui presentes, até aqueles que não se prepararam para isso. Que venha a abundância, que venha a graça, que venha a paz, que venha a saúde, que venha o Teu shalom completo sobre cada um aqui presente e cada família aqui representada, assim como daqueles que estão nos assistindo online. Que a Tua bênção seja sobre a vida deles também, em o nome de Jesus. Aquele que crê diz, pode trazer sua oferta. Em meu
Meus irmãos, eu cometi uma pequena falha. Eu só citei e não dei as boas-vindas oficial aos que nos visitam pela primeira vez. Quem está nos visitando hoje a primeira vez, além da Cleise? Tem mais alguém? Então você hoje é ilustre visita. Gente, a Cleise, ela é personal trainer lá na academia que eu trabalho. Uma salva de palmas para ela. É uma honra te receber aqui a primeira vez. Se sinta em casa, que é a casa do seu papai. Ah, que bom, se sinta à vontade. Tem muita gente do Embryo Memorial aqui. Daqui a pouco a gente vai fazer um culto da academia, aleluia. Pode tomar o seu assento, gente. Nosso pastor vai trazer a palavra hoje, o pastor Emanuel, o homem de Deus. Está vestido hoje no nível de Salomão, em toda a sua glória. Mas o dia que eu tiver um terno desse, eu acho que o Senhor me arrebata, rapaz. Aleluia. Isso aí é couro de sucuri lá do Japão. Aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Pastorzão, Glória seja a a Deus. boca de Deus. Amém? Glória Amém. a Deus. Amém. Esse pastor Ricardo não é mole, não. Graça e paz, igreja. Amém? Vocês têm noção daquilo que nós estávamos cantando agora? Vitorioso você é. Jesus Cristo nos tornou vitorioso, amados. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé mais uma vez, por favor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Essa música que nós cantamos, ela fala muito no meu coração. Eu estava lá atrás saltando de alegria, porque eu tenho conhecimento daquilo que Jesus Cristo nos tornou. Ele nos tornou vitorioso. Aleluia. Mas assim como nós saudamos os nossos visitantes nessa manhã, eu também quero trazer a memória e saudar e dar os parabéns também aos nossos irmãos, a Adila e o Shell. Estão comemorando 18 anos de casamento, é isso? Eita, glória a Deus. Amém. Nós amamos a vida de vocês, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Sabe, eu muito me alegro por estar aqui nessa manhã. Deus é um bom Deus. É um Deus que nos guarda, um Deus que nos abençoa. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia. Se você precisa de uma Bíblia, levanta sua mão, que nossos diáconos vão levar até você. Amém? Mas se você já tem uma Bíblia, nós vamos declarar as verdades de Deus e as palavras que Deus fala ao meu e ao seu respeito nessa manhã. Amém? E hoje eu trouxe a minha Bíblia de estudo. Aleluia. Vamos levantar nossas Bíblias, então, tudo aquilo que você usa como Bíblia. Amém? Você também que está em casa, que está nos assistindo, levante as suas Bíblias. Aleluia. Vamos declarar juntos. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Coloca a mão no seu coração agora e diga comigo. E eu vou meditar nesta palavra todos os dias da minha vida. Amém, meus irmãos. Que isso se torne uma verdade na sua vida. Amém? Aleluia. Antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria somente que a Pietra colocasse para mim o banner. Hoje nós temos a oportunidade da nossa oferta especial, amados. No final do culto nós vamos estar tirando uma oferta especial esse domingo e domingo que vem. Amém? Para aqueles que não trouxeram esse domingo que vem nós vamos estar fazendo isso também. E lembrando a todos vocês que domingo que vem nós vamos estar todos juntos celebrando a Deus no culto, no tempo principal. Amém? Nos cultos de 9 e 11 da manhã. Amém? Vamos ter tradução. E eu quero contar com vocês na igreja. Por favor, não visitem outra igreja. Venha, traga visitantes, venha estar conosco aqui, vamos juntos adorar ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero ver a equipe do Ministério Brasileiro que vai estar ali na porta, com a nossa camisa bonita, com a logo do Brasil, aquela coisa linda que nós vamos fazer. Amém? Porque, amados, não sei vocês, mas nós temos impactado essa igreja, pouco a pouco. Pouco a pouco, nós temos impactado essa igreja. Hoje, o pastor Joey, filho do pastor Frank, ele estava usando a camisa do Brasil, assim como o Caio está. Camisa linda, viu, Caio? Caio está de uniforme hoje. Está mais bonito que eu. Nem Salomão tinha essa camisa, bicho. Tá, glória. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. Nós vamos ler 3 textos importantes nessa manhã. Amém? Mas nós vamos meditar especialmente em 2 deles.
Nós vamos começar em Provérbios, no capítulo 10, verso 22, um texto que nós temos utilizado para falar sobre dupla honra. Aleluia. Aleluia. Provérbios 10, 22, a palavra de Deus fala: a bênção do Senhor enriquece, com ela não traz desgosto. Eu já li essa mensagem também na versão mensagem, esse texto, melhor dizendo, a bênção do Senhor torna rica a vida, e o esforço humano nada altera e nem acrescenta. Aleluia. Agora abre os seus Bíblias, por favor, um pouquinho mais à frente, no livro de Isaías. Isaías está logo, o segundo livro, terceiro livro depois de Provérbios. Isaías, no capítulo 61, nós vamos ler. Aleluia. Isaías 61, nós vamos ler a partir do verso 6. E esse texto ele muito me alegra, porque ele traz à memória Isaías, o profeta Isaías, ele está trazendo à memória o povo de Deus que estava exilado na Babilônia por 70 anos, amados. As coisas que iriam acontecer. E veja só, esse texto, você pode pensar assim, mas pastor, o que tem a ver com isso? Nós receberemos porção dessa herança. Amém? Veja só que a palavra de Deus fala: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, na sua glória vos gloriareis. Verso 7 fala: em lugar da sua vergonha haverá dupla honra, e em lugar de afronta eles se regozijarão pela sua parte. E pela sua terra possuirão, amados, em dobro. Veja isso, a palavra de Deus fala em dobro, e terão perpétua alegria. O verso 8 fala: porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço o que foi roubado por holocausto, portanto, guiarei na verdade a sua obra e farei com eles uma aliança eterna. O verso 9, amados, fala: a desobediência deles será conhecida entre os gentios, e os renovos no meio dos povos. Todos os que virem conhecerão como desobediência bendita. Como descendência, perdão, conhecerão vocês como descendência bendita do Senhor. Aleluia. Mas agora abrem comigo, por favor, nos Salmos. Voltem um pouquinho para trás. Vamos abrir comigo Salmo 126. E vamos ver um texto que fala, o salmista falando um pouquinho sobre esse texto. E veja, amados, o que esse povo, o povo de Israel, estava falando. Aleluia. Aleluia. Quando o Senhor fez retornar o cativeiro, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A palavra de Deus fala, amados, que eles estavam como aqueles que sonham. Preste atenção nisso. Então a nossa boca, aqui não fala a boca deles, aqui fala a nossa boca, se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas tem feito o Senhor a estes. Grandes coisas tem feito o Senhor por meio de nós. E por isso estamos alegres. Fazemos-nos voltar outra vez, ó Senhor, o cativeiros com as correntes das águas no sul. E os que semeiam com lágrimas, veja só, amados, verso 5. E os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. E aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará com regozijo, trazendo consigo os molhos. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos em nome de Jesus, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra exposta nessa manhã. Obrigado, Senhor Deus, por cada coração aqui disponível a Te buscar, ó Deus. E nós declaramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, olhos e ouvidos espirituais abertos nessa manhã, para receber a porção dobrada da Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela dupla honra, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, que é o alimento, Senhor Deus, não somente, Senhor Deus, para os nossos corpos, Pai, mas também para o nosso espírito, Pai, para que possamos cada vez mais no dia ruim, ó Pai, no dia difícil, nos levantarmos fortes no Senhor, ó Pai.
Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és um bom Deus. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, Pai, usa-me como instrumento nas Tuas mãos nessa manhã. Amém. Antes de sentar, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você precisa da bênção do Senhor. E vai sentando e vai indo. Aleluia. Como se você já tivesse recebido essa bênção. É isso aí. Aleluia. Sabe, amados, às vezes nós não nos damos consciência, não temos consciência de como nós precisamos da bênção do Senhor. Aleluia. Na semana passada, nós aprendemos um pouco sobre bênção dobrada. E nos foi ensinado aqui momentos em que Jacó viveu, estações em que Jacó viveu. Nós aprendemos que Jacó passou por Betel, Arã e Peniel. E nós vimos que Jacó era conhecido como usurpador. Ou seja, aquele que não poupava esforços para trazer a ele aquilo que o seu coração desejava. Mas de uma maneira errada. E foi nos feito um paralelo também sobre quantas vezes nós, eu e você, e eu também me incluo nisso, amados, porque quantas vezes o seu pastor, antes de ser pastor, ele tendenciava que as coisas chegassem a ele, usava de maneira errônea para buscar coisas que ele achava e ansiava ao seu coração. E Jacó, amados, nós estudamos isso na semana passada, que Jacó, ele era conhecido como usurpador, ou seja, que ele não media esforços para buscar aquilo que ele necessitava. E nesse caso foi a primogenitura. Nós vimos também que ele deixou de ser Jacó quando não teve encontro com Deus e se tornou Israel. E o pastor, no domingo passado, ele nos levou a meditar e entender que nós necessitamos deixar muitas vezes a nossa carne de lado, deixar nosso Jacó de lado e nos tornarmos Israel, amados. Homens que buscam a presença de Deus, mulheres que buscam a presença de Deus e querem fazer a vontade dEle. Porque quando isso acontece, nos foi ensinado na semana passada, que quando isso acontece, amados, nem mesmo os nossos inimigos, talvez o dito Esaú, nos conhecerá, porque Esaú estava buscando por Jacó e ele encontrou Israel. Isso me faz entender, amados, que precisamos deixar, despir de nós o velho homem, a velha mulher, o velho cristão, ou a velha pessoa que se dizia ser cristã, e passarmos a ser novas criaturas. Aleluia. Aleluia. Mas nos textos que nós estudaremos hoje, fala sobre dupla honra. Mas esse texto tão importante, a dupla honra, amados, ele tem uma conotação um pouco diferente. Ele fala um pouquinho sobre porção dobrada. Pois no mesmo texto de Isaías, deixa aberto sua Bíblia em Isaías, no capítulo 61. No mesmo texto de Isaías 61, no verso 1, Jesus Cristo, no início do seu ministério, mas quantos de nós sabemos que naquela época de Jesus, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, mas Jesus Cristo teve a oportunidade de ler esse mesmo versículo primeiro, no início do seu ministério. Jesus Cristo, ele um pouco antes, ele tinha sido batizado por João Batista, e nós vemos isso no livro de Mateus, no capítulo 3, Jesus Cristo foi batizado por João Batista, amados, e naquele momento, naquela passagem, nós temos a representação, talvez a primeira vez falada na Bíblia, no Novo Testamento, da Trindade, a personificação, se eu posso assim dizer, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E amados, o texto ele fala sobre dupla honra, e muitas vezes essa dupla honra nesse texto que nós acabamos de ler, ele tem um significado um pouco diferente daquilo que nós, brasileiros, no nosso português entendemos. Que não é, na verdade, uma pessoa vai ter algo melhor do que o outro, ou superior a outro. Na verdade, aqui está falando, amados, sobre a porção dobrada que Deus daria ao povo de Israel. Mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso. Amados, a porção dobrada era concedida, como nós vimos na semana passada e como nós temos visto nessa série, ao primogênito.
Nós vimos que o primogênito, Jacó queria tanto talvez essa primogenitura, porque ele queria essa porção dobrada, porque os primogênitos ele tem direito a uma porção dobrada, e tem direito a coisas maiores do que o resto dos irmãos. Então com isso ele queria alcançar isso, e também o povo de Israel era conhecido como o povo primogênito de Deus, o povo separado de Deus. Mas veja só, amados, esse povo separado, ele tinha direito à primogenitura. Mas o que acontece, ou seja, ele tinha direito a essa porção dobrada. Mas o povo de Israel, quanto de nós conhecemos que o povo de Israel sempre foi um povo difícil. Embora conhecendo a palavra de Deus, embora tendo profetas e pessoas que guiavam eles na presença de Deus, eles sempre estavam pecando. Outrora fazendo bois de ouro, outrora adorando outros deuses, outrora vivendo coisas que não deveriam fazer, ou assumir coisas que não deveriam assumir. Por este motivo, Deus ousou e fez destruir toda aquela geração que estava passando pelo deserto. Mas uma geração nova se levantou e pessoas continuavam adorando a outros deuses. E por isso nós vemos, amados, e por isso que eu falo que por isso que eu mencionei aqui que Jesus Cristo, ele leu esse texto, porque a igreja, ela passa a fazer parte dessa promessa, porque nós somos enxertados nessa promessa. Porque quando Jesus, nesse discurso, ele está falando sobre uma nova era que ele iria iniciar. Quando Jesus Cristo inicia o novo seu ministério, ele coloca eu e você, que antes éramos gentios, separados de Deus, hoje fazemos parte da família de Deus. E por isso que nós precisamos entender que nós também fazemos parte dessa honra. Receberemos também essa porção dobrada. Ora, nós conhecemos versículos na Bíblia que fala que nós somos chamados sacerdotes real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Amados, assim somos nós. E nós precisamos entender que isso é algo tremendo, que nós vamos receber sim dessa porção dobrada, aqueles que decidirem andar diante do Senhor. No Salmo 126, amados, percebemos um povo alegre. Aleluia. Aleluia, amados. Mas sabe, nessa breve introdução que eu falei com vocês aqui, eu quero levar vocês a meditar comigo sobre 3 assuntos nessa manhã. Assuntos pelos quais, isso eu poderia dar um tema para essa ministração, amados, seria como receber a dupla honra. Porque essa porção dessa promessa também cabe a nós. Mas como receber essa dupla honra, amados? Como receber essa porção dobrada de Deus sobre nossas vidas? E não cometermos os mesmos erros que o povo de Israel cometeu. Porque talvez nós possamos achar assim, pastor, mas aquele povo cometia aqueles pecados, amados. Infelizmente, o povo de hoje também comete os mesmos pecados que Sodoma e Gomorra cometiam naqueles tempos atrás. Ou eu ouso dizer que coisas até piores. Mas pela misericórdia de Deus, hoje nós não somos destruídos. Mas até quando? Amados, no Salmo 126 nós vimos, e nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre a restauração do templo. Fala comigo, restauração do templo, restauração da lei e restauração dos muros. São 3 aspectos importantes que eu gostaria de falar com todos vocês essa manhã, para que nós pudéssemos entender como podemos então receber a porção dobrada e não deixar ela passar, amados. Porque todos nós sabemos e todos nós vivemos momentos em nossas vidas onde nós erramos. Nem sempre o pastor foi o pastor, e talvez nem sempre vocês foram vocês no sentido de quererem buscar cada vez mais serem perfeitos e santos diante de Deus. Mas sabe, nós somos, a palavra de Deus fala, como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais e mais, até que sejamos perfeitos, amém? Esse somos eu e você. Aleluia. O cativeiro, amados, naquela época, ele precisava ser quebrado. E no cativeiro, como nós vimos aqui, amados, não há sonhos nem alegria,
Mas o cativeiro, observe no Salmo 126, eles sonhavam, nós lemos aqui que eles sonhavam como aqueles que sonham. Isso demonstra que eles tinham alegria, ou na memória deles existia alegria. Mas no Salmo 137, abra comigo no Salmo 137. Ele fala também um pouco dessa mesma passagem, amados, pois aqui nós estamos estudando sobre um povo que foi exilado por duas vezes foi levado escravo. A primeira vez, nós vemos que o povo de Israel era um povo que vivia em pecado, ele foi levado escravo e cativo pelo povo assírio. Depois ele é levado e cativo pelo povo babilônico por 70 anos, amados. E veja só o que eles falam aqui. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos, até choramos, nos lembrando de Sião. O verso 2 fala, penduramos nossas harpas sobre salgueiros, e não há que há no meio de lá. O verso 3 fala algo. Porque ali, os que tinham levado cativos, os que não nos tinham levado cativos, nos pediam que cantássemos, e que nos tinham desolado, que nos alegrássemos, dizendo, cantai alguma coisa, algumas canções de Sião. O verso 4 fala o seguinte, como cantaremos a canção do Senhor em terra de estranhos? E aqui fala no verso 6 que eles não tinham nem mesmo vontade de tocar, ou de cantar, ou de se exaltar. Mas eles tinham a memória os tempos onde eles adoravam, o tempo em que eles adoravam e buscavam ao Senhor. E amados, isso acontece com cada um de nós, antes de nós conhecermos Jesus. Quando Jesus, Ele entra em nossas vidas e quando Ele quebra o nosso cativeiro, o cativeiro de pecado que nós vivíamos antes. Nós nos tornamos como aqueles que sonham, porque quantos de nós nos lembramos, amados? Pelo menos eu, o pastor foi batizado quando eu tinha 9 anos de idade. 9 anos de idade, meus irmãos, e minha Bíblia, minha mãe deve estar me vendo agora, glória a Deus pela vida da minha mãe, 84 anos de vida. Lá nessa casa, nós tínhamos uma Bíblia que era desse tamanho, pastor Ricardo. Acho que minha mãe comprou em Itu, que eu morava em São Paulo. Então, eu desde muito cedo, eu sempre carreguei, eu sempre soube dentro de mim que eu tinha algo ministerial sobre a minha vida e que eu tinha um chamado sobre a minha vida, meus irmãos. Eu sempre soube disso. E eu me lembro que quando o pastor, ele fez o apelo naquela igreja, e nós éramos 7 irmãos adotivos indo para a igreja, todo mundo parecia uma escadinha, e minha tia levava a gente, no Guarujá, em São Paulo. E eu me lembro muito bem quando o pastor Pedro fez o seu apelo, eu tinha 8 para 9 anos. E ele falou assim, quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Meus irmãos, tinha uma irmã na igreja que cantava uma música chamada, aquela música, foi na cruz, quando um dia eu vi. E ela cantava aquela música, meus irmãos, e naquela época, não vou falar qual é a minha idade, mas naquela época era fita cassete. E naquela época, meus irmãos, ela vendia aqueles cassetes, e eu peguei um cassete que lá e eu ficava ouvindo em casa. Minha mãe tinha ido para o Japão, ela voltou do Japão naquela época, já traga um rádiozão da Sony bonito, que botava 2 fitas cassete, pastor Ricardo. Um gravava e outro, sabe aquele negócio? Coisa linda, o pessoal novo não sabe o que é isso não. Nem sabe nem o que é isso. Mas meus irmãos, eu me lembro muito bem que naquela época, eu ouvia aquelas músicas dentro de casa e algo mexia dentro de mim. E naquele dia, quando o pastor Pedro fez aquele apelo, meus irmãos, ele falou assim, quem quer aceitar Jesus no seu coração? Eu levantei a mão. E aí, eu abaixei minha mão. E aí ele falou de novo, quem quer aceitar Jesus no seu coração? E eu levantei as 2 mãos. Porque eu falei, esse homem não me viu. Amados, e aí eu abaixei a mão. E ele só falava amém, eu não entendia nada, eu tinha 8 anos de idade. E ele falava assim, quem quer aceitar Jesus no seu coração? Eu dei um pulo assim, ó. Eu falei, eu! Tá me vendo não, pastor? Meus irmãos, foi desse jeito. E eu logo depois, aos 9 anos de idade, fui batizado, meus irmãos. Porque eu sabia, porque dentro de mim entrou, eu sabia que mesmo novo, embora talvez não vivendo muito pecado, mas já pecando de alguma maneira, porque nós já temos consciência das coisas, eu sabia que dentro de mim, pelas aquelas músicas que eu ouvia da irmã cantando,
que havia sido quebrado um cativeiro, e eu podia sonhar coisas maiores na minha vida. E eu talvez acredito que cada um de nós que estamos aqui, quando conhecemos Jesus, e Ele entrou em nossas vidas e quebrou nossos cativeiros, nós éramos assim, nós éramos como aqueles que sonham, nós éramos como aqueles que buscavam a palavra de Deus. Eu me lembro, meus irmãos, 9 anos de idade, a igreja não ficava num lugar bonito não, tá? A igreja ficava na porta de uma favela. Pastor Ricardo, naquela época não tinha fuzil não, tinha aquelas 12 do cano cortado, os caras ficavam com 12 assim, apontados para baixo. Eu falei, Jesus. Mas eu me lembro que um dia eu falei assim, e eu me lembro que eu participava do grupo de jovens, eu já comecei a cantar no louvor, meus irmãos. Quando eu aceitei Jesus, foi uma coisa de doido. Eu falei, agora vai ou racha. Eu comecei a cantar no louvor, meus irmãos. E eu me lembro que um dia, a minha prima, Alzenir, que é ministra de música, ela falou assim, essa tarde, os jovens, nós vamos fazer evangelismo. Meu irmão, não sabia nem que era evangelismo, mas eu falei, estou dentro. Está falando comigo, meu nome é evangelismo. Amados, e eu, quando depois que terminou o culto, eu corri para minha prima e falei assim, que era mais velha do que eu chamava ela de tia, mas na verdade minha prima, né? Eu falava assim, tia, o que é evangelismo? E ela falava assim, evangelismo é você sair na rua, pregando a palavra de Deus, entregando panfleto e tal. Eu falei, estou dentro, hein, estou dentro. Eu estava assim, meus irmãos, pulando uma coisa de louco. Eu me lembro muito bem disso. E aí eu fui em casa, cheguei em casa com um tape, e eu não falei nada com minha mãe que eu tinha aceitado Jesus. Fiquei quietinho. Eu peguei aquele tape, meus irmãos. Na nossa casa, a gente vivia numa casa grande, e eu dividi o quarto com um dos meus irmãos. Nós tínhamos 5 quartos na casa, mas nós éramos mais de 10 irmãos, então não. Eu me lembro que eu peguei aquele tape, eu entrei debaixo da beliche, na minha parte da cama, e eu comecei a ouvir aquela canção. Foi na cruz, onde o dia eu ouvi meus pecados carregados em Jesus. Amados, eu chorava copiosamente aquela manhã. Eu chorava como eu nunca chorei na minha vida. E minha mãe chegou perto de mim na cama, ela falou assim, meu filho, por que você está chorando tanto? Que eu nunca vi você chorar assim. E eu falava assim, mãe, hoje eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A minha história foi mudada, mãe. E eu não sabia nem o que eu estava falando, meus irmãos. Minha mãe falava assim comigo, depois ela me lembrando que, daquele dia em diante, eu nunca mais fui a mesma pessoa. E naquela mesma tarde, eu lembro que na minha casa tinha aquela Bíblia de tudo, desse tamanho, meus irmãos, que para carregar eram uns 3. E eu falei assim, mãe, a tia Euseni, que era minha prima, ela falou assim que vai ter um tal de evangelismo hoje à tarde. E vai ser naquela boca de fumo, eu vou lá, viu? Ela falou, meu filho, tu é doido? Eu falei, mãe, eu sou doidão mesmo, agora eu fiquei doidão, estou doidão por Jesus. E meus irmãos, eu peguei aquela Bíblia gigante, eu meti debaixo do braço, pensa no menino de 8 anos de idade, aquela Bíblia daquele tamanho, eu carregava, eu saía assim, eita, vou pegar a palavra. Meus irmãos, era uma alegria tão grande no meu coração que eu não podia conter. Porque eu comecei a sonhar como aqueles que sonham, e eu começava a ver, e eu me lembro pela primeira vez, amados, o primeiro panfleto que eu entreguei. Amados, eu entreguei o panfleto para aquele cara que estava segurando a 12, meus irmãos. E quando eu cheguei perto dele, claro que ele não ia fazer nada comigo, porque eu era uma criança, mas eu me lembro que eu estava com um quichute preto no pé. Daquela época, quichute preto do pé. Eu me lembro que eu cheguei perto dele, ele olhou para o meu tênis assim e falou assim, quichute, né? Eu falei, amém. Eu falei assim, eu vim te entregar um panfleto lá da igreja Batista. O pastor Pedrinho falou para sei lá. E eu me lembro, meus irmãos, que eu entreguei esse panfleto para esse homem, e esse homem olhou o panfleto e falou assim, tá bom, vou pensar, e botou no bolso. Dias se passaram, semanas se passaram, meses se passaram, anos se passaram. Aquele homem, amados, de repente chega na igreja com uma muleta. Aleluia. Amados, aquele homem chega na igreja com uma muleta, amados, e eu olho para trás, a igreja lotada. E ele não tinha lugar para sentar. E eu, quando eu vi aquele homem, porque eu sabia quem era, para quem entreguei aquele panfleto, amados. Meu coração se encheu de alegria, porque eu sabia que eu tinha feito algo a favor do reino de Deus. Eu levantei do meu banco, meus amados, e eu falei assim, não, senta aqui comigo, senta aqui. E meus irmãos estavam lá comigo, e eles foram para o lado, e nós sentamos, e ele estava conosco. E no final do culto, eu me lembro muito bem, meus irmãos, o pastor Pedrinho fez o apelo, aquele homem levantou a mão. Meus irmãos, a minha vida mudou naquele dia, porque eu entendi
que eu posso ser um instrumento de Deus. Meus irmãos, naquele dia eu me lembro que aquele homem, não somente a sua vida, mas a sua família foi transformada, amados. Porque tudo mudou, amados. Tudo mudou, porque quando aquele homem foi ali para frente, amados, ele teve a sua restauração do templo, amados. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Obrigado, pastor Ricardo. O seu templo foi restaurado, meus irmãos. Porque da mesma maneira como aquele homem, o povo de Israel, como nós acabamos de ler, ele tinha sido cativo por 70 anos pela Babilônia. E amados, o povo de Israel, ele se lembrava do tempo que vivia em Jerusalém. E quando eles saíram do seu cativeiro, que eles retornaram para onde eles estavam, eles viram que havia necessidade da restauração do templo. De um lugar onde eles pudessem adorar a Deus. E diferente daquele tempo, nós hoje, eu e você, como fala em 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo fala que eu e você somos o templo do Espírito Santo. Aquele povo viu a necessidade da restauração do templo, porque eles entendiam que no templo Deus aparecia para eles. Oh, amados. E aquele homem, ele teve o seu templo restabelecido. A sua família foi impactada, porque quando Deus ele entra nas nossas vidas, nós somos como aqueles que sonham. E o que acontece conosco é que, quando nós somos abençoados, quantos de nós aqui lembramos quando nós aceitamos Jesus? Levante sua mão aqui. Quantos de vocês se lembram desse dia? Não tivemos nossas vidas transformadas, impactadas? Nós queríamos falar de Deus para todas as pessoas. Nós carregávamos a Bíblia a qualquer lugar, meus irmãos. Meus irmãos, aquela Bíblia gigante, ela foi minha durante muito tempo. E eu carregava aquele negócio, eu fui crescendo, a Bíblia foi diminuindo, claro, né? Mas eu me lembro como eu carregava aquela Bíblia durante muito tempo. E eu ficava tão feliz porque eu tinha o privilégio de pregar a palavra de Deus e não somente guardar aquilo para mim, amados. Porque eu entendia que assim como o meu templo foi restaurado, o templo daquele homem também foi restaurado. E quantos de nós que aqui estamos tivemos o templo de nossas vidas restauradas, quando Jesus quebrou o cativeiro do pecado que nós vivíamos? Onde o inimigo destrói, amados, nossas vidas. Ele torna todas as nossas vidas em ruínas. E ele nos faz esquecer o motivo pelo qual nós fomos criados. Às vezes as pessoas pensam que nós fomos criados não somente para estar dando glória a Deus pro resto da vida, não. Vai existir esse tempo sim. Mas sabe de uma coisa? Enquanto nós estamos aqui, nós queremos sim receber a porção dobrada sobre nossas vidas. Queremos sim, amados, ter dupla honra. Sim, queremos. Mas nós precisamos entender que nós não podemos deixar e voltar atrás nas coisas que nós fazíamos antes. Devemos trazer à memória o primeiro amor, aquele tempo onde você buscava o Senhor, aquele tempo onde você adorava a presença de Deus e não havia nada mais importante do que estar na casa de Deus. Oh, amados, quantas pessoas têm sido deixadas para trás porque você se tornou omisso em buscar e falar da palavra de Deus? Pare para se perguntar, faça uma reflexão entre você mesmo e se pergunte: Deus, porque amados, nós não fomos chamados para esse tempo para estarmos sentados em bancos de igreja, por mais confortáveis que eles possam ser. Não, nós somos levantados. A palavra de Deus fala que nós somos escolhidos. Eu e você foram escolhidos por Deus, sabe por quê, amados? Para pregar o evangelho da boa nova. E ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, quando você se torna omisso em levar a palavra de Deus, alguém deixa de ser abençoado, alguém deixa de ter a sua vida transformada, porque você se omite. Ah, pastor, hoje eu não estou pronto. E quando você vai estar? Sabe por quê, amados? Quando nós chegarmos diante do trono de Deus, quando nós seremos julgados, que a palavra de Deus fala em Apocalipse que todos nós seremos julgados, um para a vida eterna e outro para a condenação eterna. Amém? Mas quando nós formos julgados e quando Jesus chegar, nós chegarmos diante de Jesus Cristo, e Ele vai falar: filho e filha, cadê as vidas que eu te deixei para cuidar?
O que vamos fazer, amados? Vamos olhar para trás e ver nada? Ou vamos olhar para trás e ver pessoas e o esforço que nós fizemos para alcançar vidas? Porque, amados, quantos de nós precisamos entender que falar de Jesus não é fácil? Porque quantos de nós sabemos que quando o nosso templo ele é destruído, como é difícil reconstruir algo? Seja uma casa, seja uma vida. E para pensar no galardão que você terá quando você chegar diante do trono de Deus e Jesus Cristo te perguntar: filho, filha, cadê os filhos que eu te deixei? E você olhar para trás e ver que tem pessoas, e pessoas, e pessoas, e pessoas que você nem se lembra, mas você foi instrumento de Deus para alcançá-las. Oh, amados, queremos sim dupla honra, queremos sim ser abençoados. Mas o que acontece é que nem todos estão preparados para ser bênção, ou para receber a bênção, ou muito menos para ser instrumento de bênção. Porque estamos tão envolvidos com as coisas do presente que esquecemos as coisas do passado. E sabe o que acontece? Nos tornamos às vezes como Jacó. Nos tornamos usurpadores, queremos na verdade, fazemos tudo para alcançar os nossos desejos, ao invés de buscar a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, não fala uma, não fala duas, fala todas as demais coisas vos seriam acrescentadas, amados. Existe galardão quando nós somos instrumentos de Deus para a restauração de tempos, de corpos, de outras pessoas, de vidas. Aleluia! A palavra de Deus também fala que aquele tempo o povo de Israel teve a restauração da lei. O que acontece, amados, como aquele jovem que aceitou Jesus naquele dia, ele não somente teve a restauração do seu corpo, mas também passou pelo processo da restauração da lei. E o que significa isso, amados? A palavra de Deus fala que o povo ele tinha sido restaurado. Havia voltado a adoração no coração dele, porque o primeiro amor havia voltado. Mas veja também, amados, Deus ele envia um homem chamado Esdras para levar a restauração da lei, porque Esdras, amado, era um homem que ele não se continha em estudar e se capacitar na palavra do Senhor. E esse homem somos nós também, que não devemos nos conter em estudar e aprender a palavra do Senhor. Porque, amados, quando nós nos tornamos instrumentos para alcançar outras vidas, o que acontece com a pessoa quando nós somos instrumentos de Deus para alcançar a vida de alguém? O que acontece com essa pessoa? Primeira coisa que ela acontece, por exemplo, você traz um visitante para a igreja, né? Esse visitante aceita Jesus. A primeira coisa que ele vai fazer depois é te perguntar: meu irmão, minha irmã, como é que eu faço para buscar mais a Deus? Não é isso ou não é? Como é que eu posso, onde é que eu começo a ler a Bíblia primeiro? Onde é que eu começo a meditar na palavra primeiro? Porque eu nunca aprendi nada disso, como é que eu faço isso? Então nós nos tornamos como Esdras, amados. Mas o que acontece hoje, que essa geração que nós estamos vivendo, pessoas na igreja, têm que entender que não podem ter uma vida rasa na palavra. Não podemos mais pensar que nós podemos ter uma vida rasa, pequena. Não, amados. Precisamos ser profundos na palavra. Porque quando nós somos profundos na palavra, nós alcançamos conhecimento de Deus. E conhecimento é chegado às nossas vidas para abençoar outras pessoas. Não somente eu e você somos abençoados, mas quando nós somos abençoados, a questão da bênção toda ela é, amados, se ela parar em você, tem algo errado. A bênção ela nos alcança para que ela possa ser transmitida a outras pessoas. Da mesma maneira é a palavra de Deus, amados. Se você, como servo e serva de Deus, não tem meditado na palavra de Deus todos os dias, tem algo errado. E eu venho te dizer isso nesse púlpito. Tem algo errado. Sabe por quê, amados? Quando o dia mal se levanta, pode ser que o seu dia não esteja mal, mas o seu vizinho esteja. E aí qual é a palavra que você vai dar se você não tem nenhuma? Qual é a palavra que nós vamos dar, amados? Devemos ser como esse homem, como Esdras, amados, que foi um homem que buscou a palavra de Deus. E ele não somente buscou a palavra de Deus, ele teve no seu coração um desejo de ensinar a outros, amados. Ah, pastor, eu sou novo na igreja. Ah, pastor, eu estou aprendendo ainda. Nós temos as nossas quintas do ensino, amados, onde nós podemos aprender dessa palavra. Amados, essa palavra, ela transformou a minha vida e minha família.
E às vezes você fica assim, mas pastor, a Bíblia é antiga. É porque você não está lendo ela com os olhos espirituais, amados. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a própria palavra fala que para o mundo e para as pessoas do mundo ela é loucura. E quando você decide meditar verdadeiramente nessa palavra, você tem os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais abertos. E sabe o que acontece? Você deixa de fazer coisas que você fazia antes e passa a atuar e fazer coisas que o Espírito Santo quer que você faça. Sabe por quê? Se antes você andava num determinado pecado, essa palavra vai entrando tanto no seu coração, como fala Provérbios, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, que você, antes de você se colocar no pecado, você fala assim, opa, aqui não, Satanás. Aqui tu não me engana não. Aqui você não me engana não, porque agora você decide verdadeiramente fazer a vontade de Deus. E sai, amados, queremos ter sim dupla honra, queremos sim ter bênçãos sobre nossas vidas, mas a palavra de Deus fala em Oséias 4,6 que o meu povo perece por quê? Falta de conhecimento. Não sejamos esse povo, amados, porque uma vez que o templo é restaurado e a lei é restaurada, amados, a nossa vergonha ela vai embora. Mas aí necessita também a restauração dos muros, amados. E o povo, ele já tinha a presença de Deus. E nós temos a presença de Deus. Aí o que acontece é que nós começamos a aprender sobre a lei, sobre as palavras de Deus. Mas ainda, amados, os muros estavam derrubados, os muros de Jerusalém. E quando as pessoas passavam, quando as pessoas passam pelas nossas vidas, o que acontece é o seguinte, as pessoas não veem um templo sendo reconstruído, as pessoas não veem as leis sendo colocadas em nossas vidas, as pessoas veem as ruínas dos muros. Porque quem passa de fora, amados, e não conhece a sua vida, e não conhece como você está sendo transformado, e se você não começa a pregar a palavra de Deus, se você não começa a ser instrumento de Deus, as pessoas acham que você não continua no mesmo pecado. Quantas pessoas que nós conhecemos que tiveram a vida transformada por Cristo Jesus ficaram caladas? Eu conheço pouquíssimas, porque todas que têm suas vidas transformadas por Jesus Cristo, elas mudam. Elas mudam. E o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa manhã aqui, amados, é que nós precisamos entender, que nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Precisamos sim, amados, ter as nossas visões abertas, nossos olhos abertos, uma visão aguçada com relação às coisas. Porque visão, amados, é olhar para a situação e perceber que você está vivendo aquilo que não deveria viver. Uma visão aguçada é você entender que nós precisamos de homens de Deus e que Deus usa homens para os seus propósitos. Uma visão aguçada, amados, é entender que não podemos ser carnais ao ponto de pensar que não precisamos de Deus e ser levados a querer depender somente de homens. E tem pessoas que vivem assim, que elas são ou extremamente espirituais, ou carnais ao excesso. Oh, amados, Deus, Ele enviou Neemias para a reconstrução dos muros. E veja só, amados, o que Ele fala no capítulo 2, verso 17. Vamos reedificar os muros, para que não vivamos em situação de humilhação. O que significa isso, amados? Que nós devemos não somente voltar a Cristo Jesus, voltar a meditar nessa palavra, mas nós devemos também deixar de lado coisas que nós não fazíamos antes, que nos atrapalham de buscar a presença de Deus, pois assim como o povo de Israel, queremos receber a dupla honra, queremos receber a porção dobrada, nós devemos deixar coisas para trás e viver um novo tempo no Senhor. Amém. Aleluia. Eu já estou concluindo aqui. Amados, existe uma passagem muito interessante, quando eu estava meditando nessa palavra, a Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, que está no livro de João, capítulo 9. João, capítulo 9, tem a passagem do cego de nascença, aonde os discípulos perguntam quem foi aquele que pecou, a mãe ou o pai, ou se foi ele. E amados,
quantos de nós, muitas vezes, olhamos para determinadas situações e vemos algumas coisas? Por exemplo, quando nós estamos, vamos dizer assim, caminhando pela rua e nós vemos alguém sentado pedindo comida ou pedindo dinheiro na rua ou no semáforo ou na calçada, nós vemos o quê? Um mendigo. Quando nós andamos pelas ruas e vemos mulheres vestidas de trajes impróprios, durante a noite nós vemos o quê? Prostitutas. Mas Jesus, amados, Ele tem, e nessa passagem de João, no capítulo 9, Ele tem a capacidade incrível de olhar para as mesmas pessoas que nós estamos olhando e ver nelas coisas que nós não vemos. Jesus, quando ele anda pela rua, e Ele via pessoas pedindo dinheiro, Ele não via aleijados, Ele via homens. Veja só, abra comigo sua Bíblia em João, no capítulo 9, por favor. Aleluia. João 9, capítulo 9, verso 1, fala o seguinte. João 9, isso mesmo. E passando Jesus, veja só, amados. Passando Jesus, viu o que primeiro? Ele viu primeiro um homem. E passando Jesus viu um homem. E esse homem, ele era cego. Amém? De nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou estes, os pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. As pessoas caminhavam pelas cidades ou pelos templos e viam aquele homem e viam um cego. Amados, segundo historiadores, é interessante que naquela época, quando alguém passava por um homem cego, ele tinha que cuspir no chão. Sabe por quê? Porque eles achavam que aquele homem era amaldiçoado. E todas as vezes que alguém passava por aquele homem, cuspia no chão. Cuspia no chão. Amados, imagina alguém cego. Feche seus olhos, todos vocês fechem seus olhos. E de repente, aquele homem ouve esse barulho. Ele sabia que existia alguém que estava passando por ele e que cuspia, porque na tradição, os historiadores falam que todas as vezes que passasse por um homem cego de nascença, achavam que ele era amaldiçoado. Aquele homem passou a ouvir aquele cuspe, todas as vezes que ele ouvia alguém cuspir, ele entendia que alguém estava passando e cuspia porque ele era amaldiçoado. Mas veja só o que o texto fala. Aleluia. No verso 4 fala, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, aleluia, cuspiu na terra. Amados, tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra. Aleluia. Fazendo lodo com a saliva, untou o lodo aos olhos do cego, e disse-lhe, vai lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. Amados, a palavra diz que Jesus cuspiu na terra. Aleluia. Um dia aquilo que o inimigo usava como vergonha, Deus usou como o mesmo instrumento de honra para transformar a vida daquele homem.
Aquilo que as pessoas usavam como dizer: você é amaldiçoado, eu, Jesus, vos cuspi pela última vez, e você, cego, vai ouvir esse som, e aquilo que te trazia à memória como algo de maldição, eu vou transformar para a bênção na tua vida. Aleluia, igreja. Aquilo que as pessoas utilizavam como maldição, Deus vai transformar como honra na tua vida, meus irmãos. Aqueles pecados que você outrora tinha, Deus vai transformar, e você vai não usar esses pecados como algo ruim, mas você vai usar como testemunho para que outras pessoas sejam alcançadas. Fica de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aleluia. Jesus, Ele usa a vergonha dele para promover a cura. E a última vez que Ele ouve esse som, o cativeiro, amados, foi quebrado. O templo foi restituído. As leis foram restituídas. Os muros são erguidos, para que eu e você possamos, a partir de amanhã, viver um novo dia, uma nova oportunidade em Deus, em Cristo Jesus, fazendo com que nós não possamos mais lembrar das coisas que para trás ficam, mas que possamos prosseguir para o alvo, para Cristo Jesus. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei, nesse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Oh, aleluia! Aleluia. Gostaria que vocês cantassem o refrão novamente. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando esse refrão, amados, eu gostaria de estender esse convite. Primeiro convite, eu gostaria de perguntar se existe alguém nessa igreja que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que gostaria de tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se tem alguém aqui nessa manhã, eu gostaria que levantasse sua mão. E se tem alguém que está nos assistindo, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Irmã Tereza, traz ela aqui, por favor, em nome de Jesus. Tem mais alguém aqui, meus irmãos, que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A palavra de Deus fala que há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Quantos estão felizes porque existe alguém que entendeu essa palavra? Aleluia!
Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto eu não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Adore, igreja! Não vou perder a guerra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Aleluia. Eu tenho um segundo convite que eu gostaria de estender a toda a igreja nessa manhã. Sabe, amados, eu consigo imaginar a alegria no coração da irmã Teresa nessa manhã. Mas talvez você esteja como eu estive há um tempo atrás, me esquecendo, ou se esqueceu do primeiro amor. E sabe, amados, eu já estou aqui na frente. E eu quero perguntar a vocês, igreja, se existem pessoas, não tenha vergonha disso, porque nós somos homens e nós somos suscetíveis a falhas e erros e nos esquecermos das promessas de Deus. Mas se você talvez se esqueceu ou se esfriou de alguma maneira em alguma área da sua vida, talvez na área do amor, ou talvez se esqueceu das promessas de Deus e aquilo que Ele tem prometido, porque a palavra de Deus fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa sobre as promessas que Ele tem feito sobre a sua vida. Amados, se talvez você se esqueceu do amor e das promessas de Deus, eu gostaria de convidar você aqui à frente, para que você possa junto comigo, eu já estou aqui, e não tenha vergonha de talvez estar dizendo: Pai, eu me arrependo porque eu me esqueci, mas hoje eu decido voltar ao caminho e voltar ao primeiro amor. Vem aqui à frente, vamos orar todos juntos como igreja em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que existem umas pessoas essa manhã, e eu não vou me estender a esse pedido, porque é Jesus Cristo que está falando do seu coração. Eu sei que tem pessoas, mais pessoas aqui assim, que têm se esquecido do primeiro amor, e que necessitam buscar mais a Deus, e se colocar mais diante dEle. Vem aqui em nome de Jesus, vamos orar. Obrigado.
Senhor Deus, eu te agradeço eu e minha casa, pedimos ao Senhor, Pai, eu declaro, Senhor Deus, um novo tempo na tua presença, Senhor Deus. Parece, meu Deus, que cada vez mais quando nós chegamos no Senhor, Pai, portas que são fechadas, Pai, mas eu sei, Senhor Deus, que o inimigo quer tentar destruir aquilo que o Senhor está plantando, Deus, e eu te agradeço, Pai, por favor e graça do Senhor, Pai, nessa nova estação, porque eles vão ser testemunhas e testemunharão, ó Pai. Aleluia, aleluia, amados, já estamos quase chegando ao fim. Sabe, eu creio que nessa manhã, enquanto eu estava orando, eu vi um romper de novo de uma nova estação, um romper de um novo tempo sobre a vida de muitas pessoas nessa igreja. Embora as pessoas não vieram aqui à frente, eu ouvi um romper de Deus muito grande sobre a sua vida, aonde você, a partir de hoje, Deus plantou no seu coração uma pequena semente. Mas quantos de nós sabemos que o agricultor, ele quando planta uma semente, a semente é dada por Deus, ele coloca a semente sobre a terra, e uma semente hoje foi colocada sobre o seu coração, e nós sabemos que é obrigação nossa regar a semente. É obrigação sua regar a semente que você recebeu hoje. E todos os dias, faça sol, faça chuva, faça calor, faça frio, você tem necessidade de cuidar dessa semente. Porque como nós vimos, amados, a colheita é certa. A colheita, ela é certa. Regue a semente que foi plantada no seu coração hoje, pois a colheita, ela é certa. E prepare para receber frutos que serão incontáveis sobre a vida de vocês. Prepare-se para receber o novo de Deus, e vocês serão tão abençoados, que as pessoas vão perguntar: como isso aconteceu?
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Podemos assentar, irmãos, rapidamente. Eu quero fazer duas coisas aqui rapidamente. A primeira delas, nós vamos fazer um momento agora da oferta, a oferta especial para a igreja, amém? Aqueles que trouxeram sua oferta, amados, gostaria que os diáconos trouxessem aqui o gasofilaço aqui à frente. Nós vamos estar orando, amém? Aleluia. É isso aqui mesmo. Sabe, amados, essa igreja tem sido uma bênção não somente para o nosso ministério. Essa igreja tem sido uma bênção para outras pessoas, para outros ministérios, para outras culturas. Quantos de nós sabemos que o Brasil, ele é uma grande nação, uma nação que eu posso dizer continental, e nós somos maiores do que muitos países, amados. Talvez eu possa dizer então que aquele que vive lá no Pará poderia ser um país, aquele que vive lá no Sul é um outro país. Mas quantos de nós sabemos que o ministério hispano também tem sido alcançado, e muitas pessoas de diferentes países têm sido alcançadas neste lugar, nessa casa. Eu quero dar oportunidade a vocês, amados, de separarem algo para nós podermos ofertar esse ministério, a Faith Church, amém? Talvez se você não trouxe sua oferta nesse domingo que vem, quando estivermos todos juntos naquele santuário principal, traga a sua oferta, para que possamos agradecer a Deus, porque, amados, essa é uma das maneiras pelas quais nós podemos ser abençoados e abençoar, ofertando. E eu quero te dizer uma coisa, se o dinheiro, ele é um problema na sua vida, tem algo de errado. O dinheiro, ele é semente, servo e um péssimo senhor. Se ele continua sendo o Senhor na sua vida, ore a Deus para que Ele possa mudar o seu coração. Porque isso aqui, amados, eu gosto muito. Eu visitei a casa de um irmão há pouco tempo atrás. Fui na casa do Gustavo e da Jéssica. E eu me lembro, meus amados, isso marcou meu coração. E esse homem tem prosperado demais. Glória a Deus, e mais coisas chegarão sobre a tua vida, meu irmão. Se prepare para um novo tempo, de uma nova estação. E eu vou te falar isso, meus irmãos, algo que chamou meu coração, sabe por quê? Quando eu adentrei a casa do Gustavo, a primeira coisa que eu vi no chão, eu vou fazer isso aqui, não me leve a mal que eu vou fazer. Estava lá sobre a casa do Gustavo. Abri a porta, na verdade o Gustavo abriu a porta, me deu um abraço, Jéssica me deu um abraço. Nós fomos lá no grupo de pastores, e a primeira coisa que eu vi na casa desse homem era um tapete de uma nota de $100. E sabe o que serve o tapete, amados? Para você pisar e limpar seu pé antes de você entrar na casa do Senhor. Amados, sabe o que significa? O dinheiro não é nada na nossa vida, ele é um excelente instrumento, mas ele não pode ser o seu Senhor, porque quando ele se torna o seu Senhor, já não é mais Jesus quem manda na sua vida, é o dinheiro. Eu não estou falando isso, amados, porque o pastor quer que vocês ofertem, não, eu quero que vocês sejam abençoados. E sabe, esse ministério tem alcançado muitas vidas, amém? Vamos orar. Pai, graças nós te damos, Senhor Deus, pelas ofertas que serão entregues nessa manhã, Pai. E pelas ofertas que serão entregues na semana que vem, ó Pai. Eu declaro, Senhor Deus, 30, 60, 100 por 1. Colheita certa daquilo que está sendo plantada, Senhor Deus. Pois o Senhor não é homem nem filho do homem para que minta. E a Tua palavra é a verdade. E a Tua palavra nos diz que de Deus não se zomba. Obrigado, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Porque nós entendemos quem nós somos em Cristo e a autoridade que nós temos. Em nome de Cristo Jesus. Aqui tem a sua oferta. Vou trazer aqui nessa manhã, meus irmãos. Aleluia. 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 Amados, rapidamente aqui, eu gostaria de reconhecer os visitantes do mês de novembro, amém? Gostaria que viesse aqui à frente a irmã Laura, irmã Denaí, Jader Júnior, Maiara, Miriam, Juliana e a pastora Paloma, por favor, todos aqui à frente, em nome de Jesus. E eu falei visitantes, misericórdia, Jesus. Passou uma pessoa muito rápida, visitantes, meus irmãos, aniversariantes, meus irmãos. E Michelle e Adila também estão aniversariando. Amém?
Vamos ficar de pé em nome de Jesus para parecer que está terminando? Só para parecer que está terminando, tá bom? Aleluia. Tem mais alguém que está fazendo aniversário esse mês de novembro? Eita, minha irmã, aqui a mãe de Caio, por favor, minha irmã. Em nome de Jesus. Vem cá. É dezembro? Tá bom então. Amém? Quem? Casamento também tem mais alguém fazendo aniversário de casamento? Tem eu e Paloma. 14 anos, glória a Deus. Pastor Ricardo e Cris. Eita glória! Agora vai. Tem mais alguém? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, por cada aniversariante desse mês de novembro, Pai. Obrigado por aniversário de casamento, obrigado por aniversário de vida, Pai. E que Salmos 90, 12 se cumpra na vida deles, ó Pai. Que eles possam, Senhor Deus, alcançar um coração sábio na Tua presença, na autoridade do nome de Cristo Jesus, Pai. Eu Te agradeço pela vida de cada um deles, ó Pai. E Te sou grato, Senhor Deus, porque Tu és um bom Deus. Tu és um bom Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Podemos sentar, meus irmãos. Aleluia. Avisos rapidamente, amados. Não teremos culto na próxima quinta-feira, amém? Thanksgiving, amém? Lembrando que o próximo domingo nosso culto será no templo principal. E na próxima quinta profética, na próxima quinta, depois de tudo isso, será quinta-feira profética, amém? Amém. Todos esses avisos vão estar nas nossas mídias sociais, amém? E também vamos estar colocando nos grupos da igreja. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E que nós possamos ter uma semana abençoada, um feriado abençoado. Amados, sejam um canal de bênção na vida de alguém. Se nós soubermos que alguém está precisando de alguma coisa, sejamos canal de instrumento, amém? De Deus, vamos abençoar a vida dessas pessoas. Se conhecemos alguém que não tem ninguém onde poder comer nesse tempo de Thanksgiving, convida para sua casa, para estarmos juntos. Amém? Ama a vida de cada um de vocês. E tenhamos uma semana abençoada. Vamos orar? Pai, graças nós Te damos, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu favor e a Tua graça sobre nossas vidas, Deus. Nós Te agradecemos, ó Pai, por este culto, por este tempo na Tua presença, Senhor Deus. Nós declaramos um novo tempo, Senhor Deus, de reconstrução de muros, templos e lei na Tua presença, Pai. Pai, nós declaramos, ó Pai, cativeiro quebrado, ó Pai. Uma vida que não vivíamos, não devemos viver mais para trás, ó Deus, que possamos alcançar, ó Deus, cada vez, que sejamos mais cada vez como a luz da aurora, crescendo cada vez mais diante do Senhor e da Tua presença, Pai. Obrigado por uma semana cheia de notícias inesperadas do Senhor, ó Pai, sobre nossas vidas, nossas famílias, aqui e em todo lugar onde nossas famílias possamos estar, em nome de Jesus. Amém. Amo a vida de vocês, meus irmãos. Deus os abençoe.